Bom dia, bom dia, bom dia. Como vai você? Esse dia maravilhoso, mais um dia maravilhoso. Já compartilha esse vídeo aqui com o maior número de pessoas. Vamos começar com energia total. Como vocês estão? Vamos lá. Essa é a nossa aula 16 dos Códigos de Salomão. Nós estamos aqui todos os dias às 7 horas da manhã, passando muito conhecimento bom para você sair da estagnação financeira e definitivamente transformar e controlar a sua vida. Essa aula é para quem realmente quer mudar, por alguém que sente que realmente tem algo de errado, tem algo a mais para dar, que a vida não está exatamente como queria. É exatamente para esse tipo de pessoa que é essa aula. Então, se você está aqui hoje, fica até o final, porque eu vou te mostrar o segredo da dependência emocional e como isso está travando a sua vida, tá? Isso é um fato. Para quem que é essa aula? Para quem que é essa aula? Essa aula é para quem quer transformar a própria vida. Essa aula é para quem entende que tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa te travando, tem alguma coisa te travando aonde você está, tem alguma coisa que você não sabe o que é, que te deixa estagnado. Provavelmente você se esforça, você se dedica, você vai para cima, só que tem alguma coisa te amarrando. Essa aula é para você. Essa aula não é para quem acha que não precisa melhorar. Essa aula não é para quem acha que não precisa melhorar, que a vida está maravilhosa. Se tua vida está maravilhosa, não há bom o suficiente que não possa melhorar mais, tá? Esse é o segredo. Por quê? Estabilidade não existe. Nós vivemos num mundo onde às vezes nós estamos no pico, às vezes nós estamos no vale, no pico, no vale, e a vida ela é assim. A vida não tem uma linearidade. Para definitivamente de se confundir com rede social. Rede social, a pessoa mostra só um momento sensacional da vida dela. Ela só mostra a parte que ela tá, tô na academia, aí eu postei. Tô comendo um prato da hora, aí eu mostrei. Tô um passeio, aí eu mostrei. Ninguém mostra o vale. Ninguém mostra o choro, o trabalho duro, 12 horas trabalhando, ou pegando um ônibus, ou qualquer coisa do tipo. Ninguém vai mostrar esse tipo de coisa. Então, para de se comparar com isso, porque a vida não é isso, tá? Não é isso. A vida, ela é trabalho pesado. Se olhar até um bilionário, multimilionário, esse cara trabalha pesado. Claro que tem mais regalias, tem mais facilidades, mas esse cara trabalha pesado. Às vezes até mais do que você. Então, essa aula é para quem acha que está travado, quem acredita que está travado e não sabe o porquê que está travado. Que acha que às vezes é um mercado, não, às vezes agora é a Copa do Mundo, mas o que está te travando de verdade é a sua dependência emocional. É você não ter permissão para prosperar, não ter permissão para chegar em algum lugar. Não, mas eu tenho permissão, eu sou adulto, eu sou sozinho. Aí é que está o grande X da questão. Talvez são amarras invisíveis que você não consegue ver. Já compartilha essa aula com o maior número de pessoas, curte, compartilha, faz o que tem que ser feito. Porque quanto mais pessoas tiver aqui, mais a gente vai se dedicar para entregar um conteúdo maravilhoso para vocês. Vamos lá, só para a gente relembrar o que nós já falamos até hoje. Nós já falamos sobre visão de futuro. O que é? Não tem como você ter um planejamento, não tem como você ter uma vida e não ter um planejamento. Isso aí é viver igual antigamente, viver igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você precisa de um planejamento claro para você chegar em algum lugar. Para você chegar em algum lugar. O que quer dizer isso? Se você não tiver um plano claro para o seu futuro, você vive
como se você estivesse num carro, sentado no banco de trás, e para qualquer lugar que for esse carro, tá bom. Para qualquer lugar que for esse carro, tá bom. Ou seja, você está como passageiro da própria vida. E aí, não adianta você reclamar que você não vai atingir os seus objetivos, porque os seus objetivos são só sonhos. Quando é sonho, ele não tem compromisso nenhum com acontecer. Depois nós falamos sobre diligência. O que é diligência? Diligência é você fazer o melhor nas condições que você tem. Você trabalhar melhor, mais rápido e ser eficiente, fazer bem feito todas as vezes. O que é ser eficiente? É você usar a ferramenta certa, na ocasião certa, com a intensidade certa. Por muito tempo na minha vida eu me puni porque eu não conseguia acordar às 5 da manhã, porque o horário de acordar era às 5 da manhã, o cara bem sucedido acordava às 5 da manhã. Cara, só que eu tinha restaurante. Então, se eu tinha restaurante, todos os dias eu ia dormir muito tarde, muito tarde. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia acordar cedo. E aí eu me punia por isso. Eu me punia por isso. Mas depois que eu comecei a estudar desenvolvimento humano, a transformação na vida das pessoas, eu entendi que não importa o horário que você acorda. Claro, se você acordar mais cedo é melhor. Quanto mais cedo, melhor. Só que o que importa é o que você faz depois que você está acordado. Tem muita gente aí que acorda às 5 da manhã e fica até às 7 no celular vendo as outras pessoas fazerem as coisas. Adiantou? Resolveu? Ajudou? Não. Entende? O que importa é o que você faz depois que você está acordado. A sua produtividade depois que você está acordado é o mais importante. E outra, nós até vamos ter uma aula falando só sobre isso, sobre atividade física, sobre sono. O sono faz parte do seu trabalho. Ah, não, peraí, é uma fase de construção, eu estou abrindo um negócio novo. Cara, vai para cima, dorme menos mesmo, mas é uma fase, é uma pequena fase. Depois você tem que voltar à rotina e dormir um pouco mais, de 6 a 8 horas, dependendo de cada organismo. Você precisa disso para poder renovar suas energias e pensar com clareza, que é o mais importante. Às vezes você não consegue pensar com clareza, você não pensa com clareza. E aí, quando você não pensa com clareza, você não toma boas decisões. Se você não toma boas decisões, o seu cérebro, como ele está sempre cansado, ele toma as mesmas decisões. Eu li ontem no livro que eu estou lendo, chama Eu Sou o Placebo. Se você é uma mistura de os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas execuções e automaticamente os mesmos resultados. Nossa vida é um looping disso. Pesado, né? Quando você acha que você tem um controle, quando você acha que eu sou livre, eu tenho controle de tudo, engano seu, você não tem. Você não tem, você só está repetindo um padrão que foi criado pela sua mente. É loucura isso, mas é a mais pura verdade. Você está repetindo o padrão criado pela sua mente. Então é um misto de repetições em cima de repetições em cima de repetições que te levam exatamente para o mesmo lugar. Então quer dizer que eu não escolho? Não, não escolhe. Você pode ser até detalhes diferentes, mas é a mesma coisa, porque o cérebro não quer pensar. Tudo que sai da rotina, tudo que sai do padrão, tudo que sai do novo, tudo que sai do conhecido, ele vai te bloquear, ele vai tentar te bloquear, ele vai criar um obstáculo. E às vezes você pode até chamar, não, ó, não era para ser, não foi certinho, não foi fluido, não era para ser. Na verdade é só o seu subconsciente te bloqueando e não deixando você prosperar e não deixando você progredir. E depois nós falamos sobre identidade. Se você não sabe quem você é, meu amigo, você não vai chegar em lugar nenhum. O que é? Você é filho de Deus, amado, respeitado, honrado. Tá? Então nós fizemos um exercício para isso. Tá? E se você quiser fazer aí, você faça 10 características de identidade para poder te levar, para poder você tomar boas decisões. Por quê? Quem sabe quem é, toma boas decisões. Quem sabe quem é, não fica à mercê do que as outras pessoas falam de você. O que quer dizer isso?
Quando alguém faz alguma coisa para você ou fala alguma coisa sobre quem você é, o que você faz, aquilo nos afeta, aquilo nos agride. Quando você sabe quem você é, não agride, porque você começou a fazer os exercícios de identidade e você descobriu quem você é, porque nós não somos treinados para isso. Lá na escola, ninguém fala sobre isso. A escola, ela ensina a parte cognitiva. A escola, ela ensina a parte lógica cognitiva. Ah, você tem que estudar, aí depois você tem que fazer a faculdade, aí depois você vai arrumar um emprego, casar e ter 2 filhos. Então, a escola, ela te ensina o lógico cognitivo. O que nós estamos falando aqui é o que vem antes da escola, é o que vem antes de tudo, que são as emoções, são os acontecimentos à nossa volta. Então, eles não te falam quem você é. Por quê? Ó, vamos entrar nesse tema. Ó. Por que eles não falam quem você é? Você não é punido na escola quando você erra? Você acha que deveria ser dessa forma? Ou o aprendizado pode ser de forma diferente? O aprendizado pode ser de forma diferente. Eu não estou falando aqui de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, sim, nós temos que ser responsabilizados por tudo que nós fazemos. Só que hoje já é provado que o perfil comportamental existe no mínimo 4. A pessoa pode ser dominante, ela pode ser estável, ela pode ser conforme ou ela pode ser influente. E cada pessoa dessa aprende de uma forma diferente. Então as crianças acabam que elas são traumatizadas por não aprenderem exatamente da melhor maneira para elas, porque as escolas não estão preparadas para isso. E isso afeta os resultados do futuro. Por exemplo, tem uma apresentação e o coleguinha ri. O coleguinha ri. Quando o coleguinha ri, o que acontece? Dependendo do impacto emocional que der na criança. A criança cresce um adulto, não, é porque eu sou tímido mesmo. A pessoa como adulta, ela fala assim, eu sou tímido mesmo. Você não é tímido mesmo. Alguma coisa aconteceu para você ser tímido mesmo. Alguma coisa aconteceu para você ser da maneira que você é. Tá entendendo? A mesma coisa, a pessoa... Olha só, a criança na escola, ela é muito arteira. Ela é muito arteira. Porque, às vezes, os professores têm os alunos preferidos, aqueles que fazem tudo certinho, os bonzinhos. Só que todo mundo quer se destacar. Toda criança quer chamar a atenção. E aí, sem a criança perceber, tá? Ela não conseguiu se destacar sendo o melhor aluno da sala ou entre os melhores. O que ela vai fazer? Ela vai chamar a atenção fazendo bagunça. A criança ela não controla esse tipo de coisa, ela não tem a parte racional do cérebro totalmente formada. Então ela vai chamar atenção pela bagunça, pela desordem. Nossa, aqui eu sou visto. Aí o cérebro, olha que loucura. E aí o cérebro entende que esse é o padrão. Ele, entendi, gostei desse sentimento, eu estou sendo visto, eu estou chamando atenção. Então eu gostei disso, se eu gostei disso, eu vou te dar mais disso. E ele começa a repetir essas atitudes. E se ele começa a repetir essas atitudes, ele cresce um adulto disfuncional. Olha que loucura que é isso. Então, entende que se você não sabe, olha o impacto quando você não sabe quem você é. Por isso que você deve fazer essa atividade de identidade, tanto com você quanto com seus filhos. Desde pequeno eles devem saber quem eles são, qual que é o lugar deles na Terra, o pertencimento deles, mas isso aí é tema para outra aula. Depois nós falamos sobre pegar o nosso planejamento, os nossos objetivos e fazer um planejamento para eles. Nós pegamos cada objetivo para cada área da vida e traçamos ações palpáveis para poder chegar nos objetivos. Chegar nos objetivos. Como que é isso? É você ter um sonho, você tira esse sonho da caixinha da imaginação, da ilusão, transforma ele em objetivo. Qual que é a diferença de sonho e objetivo? Sonho é algo que não tem compromisso de acontecer. Tipo, eu tenho o sonho de ter uma casa própria. Objetivo, eu quero ter uma casa de 450 mil no bairro tal, com 3 quartos, 2 banheiros, área de lazer, uma piscina. Eu vou dar 200 mil de entrada, eu vou financiar 250 mil, que vai dar uma parcela de 1.500. Eu já vi no banco, eu já vi a casa, a cor é branca, tem. Isso é o objetivo, entende? Vou comprar em
junho, até dia 31 de junho, até dia 30 de junho, que esse mês não é 31. Até dia 30 de junho eu vou comprar. Pronto, você pegou um sonho e transformou no objetivo. Agora, o plano de ação, o que que é? Você pegar, beleza, agora eu tenho um objetivo. Para eu comprar essa casa no dia 30 de junho, o que que eu tenho que fazer até lá? Eu tenho que ir ao banco, aprovar o financiamento. Depois que eu for no banco aprovar o financiamento, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e negociar com o dono da casa. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar a documentação. O que mais que eu tenho que fazer? Então, você fazer as ações dentro do seu objetivo. Beleza? Aí, cara, depois disso, nós falamos sobre comunicação. Como que a comunicação ela é tão importante? A comunicação, ela começa com a roupa que você veste, com o que você fala, com o cabelo que você penteia. Então, a comunicação não verbal ela é 80% da sua comunicação. Quando você está no lugar e chega uma pessoa bem vestida e bem arrumada, ela chama atenção por onde ela passa. Isso é um fato. E a mesma coisa se chega alguém todo maltrapilho. Também chega atenção, chega chamando atenção aonde passa. E as pessoas que estão vendo dão significado para o que elas estão vendo. É exatamente aí, é onde entra a sua preocupação. Hoje, o que você veste está comunicando com o seu objetivo? Ah, mas eu não tenho objetivo. Então volta lá atrás, faz o seu objetivo, faz o seu plano, alinha quem você é. E aí você vai entender colocar se você está realmente se vestindo adequadamente para o seu objetivo. Ah, eu tenho que vestir terno? Não sei. Ah, eu tenho que andar de bermuda? Não sei. O que que você tem? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Você vai ter que se vestir como jogador de futebol. Ah, eu quero ser arquiteto. Você tem que se vestir como arquiteto. Ah, eu quero ser médico. Você tem que se vestir como médico e assim sucessivamente, para você poder transparecer aquilo aonde você quer chegar. Você está alinhado e atrair as pessoas certas para poder realmente transformar a sua vida na onde você quer chegar. Você entende? Primeiro, antes de você realizar, antes de tudo acontecer na sua vida, ela tem que acontecer na sua mente. Ela tem que acontecer na sua mente. E se ela acontecer na sua mente, ela é meio caminho andado. Tá? Depois, a comunicação verbal. Gente, 2 ouvidos e uma boca, simples, básico, prático. Ouça mais, fale menos. Ouça mais e fale menos. Para de ser uma piada, uma pessoa que interrompe, uma pessoa arrogante, interrompe as pessoas no meio, não deixa as pessoas falarem, não deixa as pessoas se comunicarem. Então, e outra coisa, seja amável. O que é ser uma pessoa amável? Se for para denigrir alguém, se for para atrapalhar a vida de alguém, fica quieto, cara. Você não vai ganhar nada com isso. Se for para engrandecer, se for para elogiar, pô, aí você fala, sabe? Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, você cria novas conexões. Tá entendendo, cara? Tá entendendo aonde que eu quero chegar? E aí, depois nós falamos sobre os seus ambientes e os seus conselheiros. Você pode falar o que você quiser, mas você vai ser a média dos ambientes em que você está inserido. Você vai ser a média dos ambientes aonde você está inserido. Se você não cuidar dos seus ambientes, você vai ser a média daquilo, você querendo ou não. Depois nós falamos sobre conselheiros. O que é os conselheiros? É as pessoas que vão te dar conselhos em determinadas áreas da vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa de um conselheiro para seus relacionamentos, um conselheiro para sua vida empresarial, um conselheiro para sua vida financeira, um conselheiro para cada área da sua vida. Porque não vai ser a mesma pessoa. Não vai ser a mesma pessoa. Entenda que a pessoa que lida bem com dinheiro, ela pode não ter um relacionamento estável. Não pode ter um relacionamento invejável. Pode não ter, né? Às vezes ela tem, mas ela pode não ter. Às vezes essa pessoa que é um grande profissional, às vezes essa pessoa é um grande profissional e não lida bem com dinheiro. Às vezes essa pessoa não tem uma espiritualidade avançada. E quando as pessoas acham que sabem tudo, a gente entra na próxima aula que é falando sobre o orgulho.
Tá? Enquanto você tiver esse orgulho grande, enquanto você não colocar o orgulho na gaveta, você não vai prosperar. Enquanto você não pedir conselho para quem tiver que pedir, enquanto você não for falar com quem tiver que falar, enquanto você não fizer o que tem que ser feito, você não vai prosperar. É simples. E nós falamos também sobre sabedoria emocional. O que é a sabedoria emocional? É você usar a inteligência emocional. Eu até gravei um vídeo sobre isso. Conhecimento é você saber que o tomate é um fruto, é uma fruta. Sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. Isso, gente, é sabedoria. É a mesma coisa com inteligência emocional. Conhecimento é saber que as suas emoções controlam a sua vida. Sabedoria é você saber controlar as suas emoções e usar as suas emoções a seu favor. É você usar a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. Porque a intensidade das suas emoções é o que vai determinar o seu sucesso. Tá entendendo? Depois nós falamos sobre a raiva, como a raiva, o ódio e o rancor atrapalham os seus relacionamentos. Nós fizemos um episódio inteiro sobre isso, estava na véspera do Dia dos Namorados. Nós falamos como a comunicação dentro dos relacionamentos, se elas forem mais assertivas, se os casais colocarem o problema do outro lado e não entre eles. Porque você sabia que 60% dos divórcios são causados por conta de dinheiro? Pela falta ou desajuste ou desacordo? 60% dos divórcios. O que quer dizer isso? Às vezes o marido não quer falar para a mulher quanto ganha, porque eu te recebi até uma pergunta ontem na minha caixinha falando sobre isso. Não, minha mulher acha que meu sobrenome é Pix, que não sei o que, mas ela não sabe nem quanto eu ganho. Sabe? Então, ou seja, olha o tamanho da barreira, olha o tamanho da barreira que tem entre o casal. Gente, relacionamento é em todas as áreas. Você quer ver o seu relacionamento voar? Dá a mão para tua esposa, abre as contas, coloca o problema do outro lado e os dois vão enfrentar os problemas juntos. Os dois vão olhar de frente para o que está acontecendo e transformar a vida do casal, da família, dos acontecimentos. Tudo isso juntos. Juntos. É isso que transforma e que faz o casal prosperar de verdade. Você pode notar, casal próspero, eles resolvem todos os problemas juntos. Depois nós falamos sobre o perdão. Gente, o perdão, o orgulho e a gratidão são sentimentos bases, aonde nós precisamos cortar as amarras. É como se você tivesse uma Ferrari, tá? É como se você tivesse uma Ferrari e carregasse pedras e pedras de concreto nas costas. Pedras e pedras de concreto nas costas. E aí, a Ferrari não vai entregar o que ela precisa entregar por conta desse peso que ela está carregando. E se ela não vai entregar, ela tem a potência, ela tem a capacidade. É você na sua vida. Tá? Você tem a potência, você tem o melhor equipamento do mundo, que é a sua Ferrari. Você tem as melhores condições do mundo, que é a sua mente. Ela é capaz de criar tudo que você possa imaginar. Só que você fica carregando um peso morto. Quando você entende que o perdoar ele é mais importante para você do que para o outro, tudo muda. Quando você entende que esse orgulho está te travando e você não vai atingir o máximo da sua prosperidade por conta por conta dos seus sentimentos, tudo muda. Tudo muda. Então, presta atenção. Você guardar rancor, guardar mágoa, é você tomar um copo de veneno e esperar que seu inimigo morra. Tá entendendo? Tá entendendo onde eu quero chegar? Você guardar rancor, ressentimento. Não, mas aquela pessoa... É você tomando veneno e esperar que o seu inimigo morra. Porque o único prejudicado por ter esse rancor, por ter essa mágoa, por guardar esses sentimentos, é você mesmo. É você mesmo. Tá entendendo? Então, corta quando você entende que você vai perdoar a pessoa e não o acontecimento, tudo muda. E o perdão, ele não é algo para você, algo que não perdoei e acabou. Não, é um exercício diário. É um exercício diário que você faz para
realmente sentir uma paz dentro do coração. Então eu ensinei um passo a passo de como você perdoar a pessoa. Não um acontecimento. Não um acontecimento. O acontecimento, dependendo do que for, a pessoa tem que pagar por isso. Às vezes criminalmente, às vezes ela vai pagar. Enfim, entenda que o perdão ele é mais para você do que pelo outro. Tá? Depois nós falamos sobre a preguiça gourmet. Gente, essa é a nova onda do momento. O que é a preguiça gourmet? Quem que é o preguiçoso gourmet? Ele passa o dia inteiro ocupado. Esse é o novo preguiçoso gourmet. Ele não faz o que tem que ser feito, ele faz o que é urgente. E se ele faz o que é urgente, ele nunca faz o que é importante, o que é necessário para ele prosperar, o que é necessário para ele progredir, o que é necessário para ele realmente transformar a própria vida. Tá entendendo? Então, se você é um preguiçoso gourmet, tá na hora de transformar isso. Tá na hora de você, até mostrei como que eu faço. Eu listo o que eu tenho que fazer no caderno. Eu listo, eu detalho, eu coloco cada detalhe e eu vou dando check em tudo, em tudo, em tudo. E isso faz com que a minha produtividade aumente. Entende? A minha produtividade aumenta com base nisso. Depois nós falamos sobre dependência emocional no âmbito de o que te prende e depois nós falamos sobre hábitos. Gente, o hábito, ele encaixa tudo que nós falamos até agora e tudo que nós vamos falar. Você quer mudar de vida? Você tem que fazer o que tem que ser feito até aquilo se tornar um hábito. Ah, quanto tempo? 21 dias? Cara, tem gente que com uma semana já virou hábito. Tem gente que anos, tá? Então, é fazer até virar um hábito. Já viu aquela expressão? Não é se vai dar certo, é fazer até dar certo. Então, é isso que você tem que pensar. E hoje nós vamos falar sobre merecimento. É uma dependência emocional voltada para o merecimento e para a permissão. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não prospera porque você não tem permissão para prosperar. Você não tem autorização interna para prosperar. Pensa comigo, pensa comigo. O que acontece todas as vezes que você ganha um aumento? Ou que vem um dinheiro inesperado, o carro quebra, alguém na família acontece alguma coisa e precisa de dinheiro emprestado. O que mais que acontece na sua vida todas as vezes que você vem uma prosperidade, alguma coisa inesperada? Isso se chama permissão para prosperar. Olha aqui, Salomão dizia o seguinte: o ingênuo dá crédito a qualquer palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O ingênuo é aquele cara que entra num negócio sem prudência nenhuma, sem analisar nada. É aquelas pessoas bobinhas ou aquelas pessoas espertalhonas que querem tirar proveito de tudo. E depois ele diz o seguinte, ó, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os ingênuos passam e sofrem a pena. O que quer dizer isso, gente? Às vezes você é bonzinho demais. Às vezes a gente foi criado, a nossa criação, geralmente ela foi feita para a gente ser aceito. A gente quer ser aceito e é da natureza humana esse sentimento de aceitação. É as pessoas nos aceitarem nos ambientes. Então, o que a gente acha? Se a gente não tiver sempre disponível, se a gente não tiver sempre pronto em ajudar, e aí a gente não prospera. E a gente não para com isso, não corta. Pai, mãe, cara, deixe seus filhos voarem. Vocês não criaram filho para ficar cuidando de vocês quando vocês forem velhos, não. A vida não é assim, a vida não é isso. E outra, eu não estou falando para você virar as costas para os seus pais. Eu estou falando para você que depois que você prosperar, você volta e busca todo mundo. Porque você não prosperar também é egoísmo da sua parte. Você está entendendo? Tem pessoas que têm pavor do sucesso. Tem pavor, tem medo. Até falam que não, mas tem medo. Tem pessoas que declaram, tem pessoas que falam, lá, ó, agora ganhou dinheiro, não olha mais na minha cara. É comum você ouvir isso. É comum, às vezes, a gente ouvir isso. Por quê? São pessoas... Por quê? Eu não falei sobre ambientes.
A sua prosperidade vai ter um preço. A sua prosperidade vai ter um preço, vai ter um custo. E é isso que você tem que entender. Que às vezes você precisa deixar pessoas para trás para poder prosperar. Às vezes você precisa olhar para as pessoas ao seu redor e ver que tem pessoas que estão te travando. A dependência emocional, ela sempre tem uma trava. A dependência emocional, a permissão, ela sempre tem alguma pessoa travando isso por trás. É você, tá? Mas você está amarrado a alguma ocasião ou alguém. Ó, tem um especialista que diz o seguinte: toda demora no resultado esconde uma espera nos relacionamentos. Ele diz exatamente com essas palavras. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, é um parente, um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa, um amigo muito próximo. Às vezes você não tem permissão de prosperar porque no seu interior você fala assim, nossa, mas o que aquela pessoa vai achar quando eu prosperar? E no fundo, gente, eles não querem que você prospere. Como assim? Como assim? Você vai prosperar? Você vai me deixar para trás? Ah, mas tá errado isso. Mas tá errado isso. Você vai me deixar para trás mais uma vez? Você vai embora? Você entende? E aquelas pessoas não querem que você prospere. Então você precisa avaliar se quem está ao seu lado, quem está com você, quer realmente que você prospere. Porque a maioria dos casos não quer. Ela pode até falar que torce por você, mas ela não quer. Ela quer que você fique igual ela, onde ela tá, do jeito que ela tá, porque as pessoas não querem mudar. E você querendo prosperar, você querendo ir, você querendo mudar, você querendo correr, você estudando. Só que, é o que eu falei, ó, se você não tá tendo nenhum contraponto na sua vida, se tá tudo muito estável, você não está fazendo esforço nenhum para crescer. Porque a partir de tudo que leva à prosperidade, vai ter alguma coisa puxando contra você. Tudo que leva à prosperidade. Então, se está acontecendo um monte de coisa errada na sua vida, quer dizer que você está indo para o caminho certo. Você está indo para o caminho certo. E aí, você começa aí. Aí, no meio do caminho aqui, o carro quebra, alguém adoece na família, e aí você vai continuando, até você estourar todas as amarras e poder prosperar sem que ninguém atrapalhe. Tá certo? Então eu quero deixar para vocês aqui 3 códigos, que é para a gente finalizar nossa aula. 3 códigos. É de valores conteúdo, gente? Deixa um comentário aqui embaixo. Responde aqui se é de valor, se você tem alguma dependência emocional. Você quer descobrir de quem que você é dependente emocionalmente? É só você pensar, se acontecer um grande problema comigo agora, para quem que eu ligo? Essa é uma grande pista da sua dependência emocional no momento. Que ela pode realmente te favorecer, como ela pode te travar, dependendo da pessoa. Então pensa sobre isso. Tá, o primeiro código, corte a dependência emocional. Rompa o pacto que você tem com você mesmo da mediocridade. E como que se faz isso? Rodando um protocolo de dependência emocional. Tá? Você comenta aqui embaixo, dependência emocional, que eu te mando um protocolo rápido para você fazer, para você identificar, tá? Outra coisa, as pessoas às vezes travam na decisão e nós temos um outro protocolo que chama protocolo se então. O que quer dizer isso? Tá inclusive no meu livro, tá? Se acontecer isso, então eu faço isso. Se acontecer isso, então eu faço isso. Isso aí acalma o nosso cérebro, né? Eu tive um caso de uma aluna minha que não queria receber uma promoção que ela tinha que mudar para uma cidade a 200 quilômetros da cidade dela. E ela, não vou, como é que eu vou? O que era? Era medo de dar errado, era medo. E aí nós rodamos o protocolo se então. Se eu for e não der certo, então eu faço isso. E aí ela ficou muito mais segura, porque nós criamos aproximadamente 10 a 15 cenários diferentes caso as coisas não dessem certo. Então ela tinha solução para praticamente tudo, sabe? E aí o nosso cérebro fica mais tranquilo com isso, o nosso subconsciente fala assim, pô,
tá controlado, entende? E esse protocolo, eu uso demais ele, porque ajuda a acalmar as emoções, acalmar aquela ansiedade que a gente fica quando a gente está perto do desconhecido. E aí, gente, depois você vai rodar o decreto do merecimento. O que que é? Sabe quando você faz o seu exercício de identidade? Você vai fazer o exercício de merecimento, que é falar que você é merecedor. Você vai criar uma declaração de próprio punho, falando que você é merecedor de toda prosperidade que há nesse mundo. Eu sou merecedor de uma casa melhor, de um carro, e vai detalhando, tá? Vai detalhando que o nosso cérebro, ele é de imagem, ele vê as coisas através de imagem. Tudo que a gente fala, ele transforma em uma foto, em uma imagem. Então vai detalhando. Eu quero comprar um Fusion. É um Fusion branco, com roda prata, com os bancos creme, viu? Tudo isso que eu falei agora, você imaginou a imagem. Então esse é o decreto. E aí, gente, você fazendo isso, você começa a perceber o seu merecimento, como ele tá, o que ele faz e aonde você quer chegar. E você começa a soltar as amarras que te travam na sua vida. Tá certo? Ó, já compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Comenta aqui embaixo, tamo junto, Códigos de Salomão. Porque amanhã é a nossa aula 17. Vai ser uma aula incrível. Vai ser uma aula que vai definitivamente transformar. Porque agora nós estamos entrando em um momento onde nós vamos falar de soluções práticas. Nós vamos sair da parte emocional, que são as amarras invisíveis que te travam, que você não consegue prosperar, você não consegue sair da estagnação financeira por conta dessas amarras, tá? E dentro dessas amarras, agora nós vamos trabalhar a parte cognitiva, exercícios e ferramentas práticas para você realmente transformar a sua vida financeira o mais rápido possível. Ó, já vou dar um spoiler para vocês, tá? No dia 2 de julho, nós teremos uma aula ao vivo, que nós vamos colocar a chave final, o código final para toda essa série que nós estamos fazendo. Tá? Esse código final é um resumo de tudo que nós falamos até aqui e a última chave para você realmente sair da estagnação financeira. Tá certo? Gente, muito obrigado e até amanhã.